estamos vivendo. Por mais adversa, por mais problemática, por mais confusa, por mais difícil que seja, Deus tem o poder de transformar toda a nossa história. Não há derrota, não há situação, não há problema que você esteja vivendo que Deus não tem o poder de mudar. Não há adversidade, não há situação complexa, não há coisa alguma que Deus não pode fazer. E é sobre isso que eu quero falar contigo nessa noite. O versículo que nós lemos é um versículo que mostra o resultado de uma alegria em que o povo de Israel estava vivendo. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi dessa forma. Nem sempre foi desse jeito. Se você pegar Neemias e começar a ler Neemias, capítulo de número 1, você vai ver o quão grave estava a situação de Israel. E entenda, meu querido, Israel é um povo escolhido por Deus para anunciar a sua glória. Israel é um povo chamado pelo Senhor para viver algo tremendo. Israel é um chamado do Senhor para viver coisas lindas, mas diz segundo Crônicas, versículo de número 36, capítulo de número 36, versículo de número... Eu confundo, estou achando que aquela TV passa igual eu. Segundo Crônicas 36, 19 diz: os babilônicos incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém e queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia deles. Dr. Russell Champlin, um grande historiador e tem grandes comentários bíblicos, ele faz o seguinte relato acerca da situação de Israel nessa época. Ele diz: queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. O belo templo de Salomão foi incendiado, o que resistiu às chamas foi transformado em escombros, os palácios dos príncipes foram queimados e demolidos, os bons itens, coisas de valor que não foram levadas embora, simplesmente foram destruídas. As casas dos ricos, com sua carga de decoração importada, foram destruídas e transformadas em cinzas. Imagine você, se você conseguir tirar um tempinho só para prestar atenção no que Deus está falando, tem nada mais importante do que Deus está falando contigo agora. Nessas horas a gente precisa ser sábio, irmãos. Satanás, ele é astuto. Às vezes tem coisas que vêm para nos tirar o foco, para a gente perder aquilo que o Senhor está falando conosco. Concentre, é só um tempinho. Imagina essa situação adversa. Imagina, o povo de Israel, o povo chamado, o povo escolhido, o povo da promessa, o povo que tinha sido chamado pelo Senhor e estava completamente destruído, o povo que tinha recebido tantas promessas, agora está vivendo de cinzas. O povo que tinha recebido do Senhor palavras de glorificação e de exaltação, agora era um povo que estava sendo humilhado, destruído, quebrado. Eles se sentiam exaustos, eles não conseguiam ter mais esperança, eles estavam completamente arruinados. E deixa eu te falar uma coisa, talvez você chegou aqui hoje dessa forma, talvez você chegou aqui hoje de um jeito em que você talvez ache que não há mais esperança, talvez você chegou aqui hoje achando que a sua vida não pode mudar. Talvez a má notícia chegou na sua casa, talvez a notícia de uma doença de alguém, talvez uma notícia de que algo deu errado, talvez você estava com expectativas para coisas grandiosas e de repente isso tudo se acabou. Ei, querido, eu preciso te dizer, não transforme a sua frustração em visão, porque ela não define o Deus que você serve, porque o nosso Senhor não é um Deus que está alienado ou um Deus que está vinculado às circunstâncias. Ele é todo poderoso e Ele detém o poder nos céus e na terra para mudar tudo, porque Ele pode todas as coisas. Não transforme a frustração que você teve em visão. Não transforme a frustração e a dificuldade na sua vida. Não pense
que nunca vai acontecer porque até agora não aconteceu. Não pense que nada vai dar certo simplesmente porque agora está tudo dando errado. Tenha fé, acredite, seja surpreendido pelo Senhor. A palavra de Deus é recheada de passagens em que nós vemos homens e mulheres sofrendo, tendo dor, mas em meio a tudo isso, a fé prevaleceu e eles experimentaram o poder sobrenatural de Deus em suas vidas, e isso não será diferente com você em nome de Jesus. Isso não será diferente com você, isso não será diferente na sua casa, isso não será diferente com aquilo que você está vivendo, não será diferente. Mas eu quero que, como Neemias, nós hoje vamos usar o texto de Neemias como fundamento, mas eu quero que, como Neemias, você possa entender isso. Eu quero que, como Neemias, você possa entender que há um tempo em que você precisa se levantar. Texto de Neemias, capítulo de número 1, verso de número 3 e 4, diz: e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província. Aqueles passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas. E quando eu ouvi essas coisas, sentei e me chorei, e passei dias lamentando, jejuando e orando. Quando Neemias vê o quadro de caos que a vida dele se instala, diz a palavra que Neemias, ele se levanta, ele jejua, ele ora, ele lamenta. Eu te pergunto, queridos, quais são as ruínas que você está vivendo? Quais são os problemas que você tem passado? O que tem feito você derramar lágrimas? O que tem feito você chorar? O que tem provocado sofrimento? O que tem provocado angústia na sua alma? O que tem deixado você por vezes aflito? Eu não sei, queridos, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está te fazendo chorar, eu não sei o que está fazendo às vezes você chorar de forma lá dentro, no seu íntimo, porque tem pessoas, queridos, que às vezes estão rindo por fora, e estão expressando um sorriso, mas por dentro seus corações estão quebrantados, por dentro a sua vida está por vezes picada em pedaços, o seu coração por vezes está em frangalhos. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, e talvez você esteja dizendo: pastor, de fato ninguém sabe o que eu estou vivendo, mas eu preciso te dizer que o Todo-Poderoso sabe o que você está vivendo, e Ele sabe o que você está passando, e Ele se importa com cada lágrima que você tem derramado. Ele se importa. Existe alguém que se importa, e existe alguém que tem visto o que você está vivendo. Existe alguém que tem o poder de mudar. Existe alguém que tem o poder de mudar a sua história, e Ele é especialista em mudar as histórias adversas, porque, como diz Salmo de número 30, tu mudastes o meu lamento, tu mudastes o meu choro, tu mudastes a minha lágrima em dança, e me vestistes com lamento. Do lamento o Senhor me vestiu com alegria. O Senhor me deu um coração que adora, e eu te darei graças para sempre, Jesus. Ele é especialista em mudar a tua história. Assim como Israel, talvez você tenha enfrentado cinzas e ruínas. Talvez você esteja olhando para áreas da sua vida que parecem sem saída, mas o mesmo Deus
que restaurou o povo de Israel é o mesmo Deus que está nesta noite para nos restaurar. E eu quero nessa noite que você saia daqui entendendo que aonde você foi humilhado, Deus vai te restaurar, e por meio da fé em Deus, o dia de hoje pode e vai marcar uma história na sua vida entre antes e após esse dia, porque é importante que você saiba que quando você clama, quando você lamenta, quando você se lança, o Senhor está ouvindo o seu clamor, queridos. O Senhor está ouvindo o seu clamor porque Ele se importa. Porque Ele se importa. O texto diz que Neemias, e se você for ler, você vai ver que Neemias fazia isso constantemente. Neemias, ele orava ao Senhor constantemente. Neemias se levantava e falava com o Senhor constantemente. Diz o texto que as situações adversas chegavam e Neemias abria a boca e falava com o Senhor. E o texto diz que num primeiro momento Neemias se lamentou, e Neemias se quebrantou, Neemias se lançou diante do Senhor. E você precisa lembrar do que diz Salmo de número 51: um coração quebrantado e um espírito contrito Deus não despreza. Mas não adianta você está lamentando, não adianta você estar chorando, não adianta nada disso, mas você não está se quebrantando apenas aos pés da cruz. Não adianta. Você precisa entender que todo lamento sem um quebrantamento na presença de Jesus é apenas perca de tempo. Mas quando você se quebranta diante do sofrimento do Senhor, o Senhor muda a tua história. Porque como diz A.W. Tozer, o Senhor nunca usa alguém grandemente sem primeiro feri-lo profundamente. Você precisa entender isso. Nós vamos passar adversidades. Para que você conheça um Deus que te consola, você precisa estar chorando. Mateus 5 diz: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Nós queremos consolo, mas não queremos chorar. Nós queremos consolo, mas não queremos nos alimentar. Nós queremos que o Senhor nos intervenha na nossa história, mas nós estamos pacíficos, olhando e esperando a banda passar. Não, queridos. Esdras, contemporâneo de Neemias, ele vai te dizer: então na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e mantos rasgados, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, para o meu Deus. Ei, queridão, o que você tem feito diante das ruínas e das decepções da sua vida? O que você tem feito? O que você tem feito diante da má notícia que chegou para você? O que você tem feito diante do caos que está se instalado? Talvez a ruína que você esteja vivendo, talvez seja a consequência dos seus atos, ou às vezes seja nem que você tenha causado, alguém tenha feito. Mas independente disso, o que você tem feito? Você só tem reclamado? Você só tem reclamado? Você só tem reclamado, você só tem reclamado, você só tem reclamado. Não está bom, não está legal, e você está lamentando, e você está lamentando. E lembra que eu acabei de falar: um lamento sem um quebrantamento não vale de nada. Se chorar, chora nos pés do Senhor. Não é assim que nós cantamos? Se for chorar, chore aos pés do Senhor. Se for lamentar, lamente com o Senhor. Se você quer desabafar, desabafe com Jesus, mas não vai desabafar nas redes sociais, não vai desabafar com amigo A, B e C, esperando que os homens tenham pena de você. Os homens não precisam ter pena de nós. Os homens precisam olhar e ver em nós a glória do Senhor resplandecendo sobre as nossas vidas. Oh, aleluia! Mas às vezes você reclama, e nada está bom, e nada está suficiente. Pastor, mas eu estou com dor. Eu sei.
Pastor, mas eu estou sofrendo. Eu sei, mas a mesma energia que você gasta reclamando é a mesma energia que você investe clamando ao Todo-Poderoso, meu queridão. A mesma energia que você gasta reclamando é a mesma que você investe clamando a Jesus e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Entenda, se a mesma energia que você gasta reclamando é a mesma que você pode estar investindo clamando a Jesus, isso nos mostra que nós não temos falta de força, nós temos falta de foco. Nós não temos falta de energia, nós temos falta de colocar a energia na coisa certa. Nós às vezes reclamamos, lamentamos e choramos para as pessoas, sendo que nós deveríamos fazer isso para Jesus, clamando, intercedendo, adorando e falando com o Senhor. Porque você não tem falta de força, de energia, você tem falta de foco. Você tem falta de foco. Sobre o que você tem clamado. E entenda uma coisa: às vezes os religiosos vão te falar que você precisa ter uma forma de oração, e você precisa ter todo um ritual de oração. Ah, querido, olha a vida de Neemias. A palavra de Deus diz que quando alguém chegava para falar alguma coisa, Neemias falava: Senhor, olha o que está acontecendo. E era no dia a dia, não era ritual, mas Neemias, em vez de reclamar, ele voltava a energia para o Senhor. E aí Sanbalate e Tobias levanta contra Neemias para tentar derrubar o muro, e ele diz: Senhor, olha o que eles estão falando, cala a boca deles, Jesus. Aí de repente o outro chega e fala: você não vai conseguir. E ele diz: Senhor, o Senhor está vendo, o Senhor é o que me sustenta, o Senhor é que me dá força, eu creio e eu sei que vou viver, Jesus. Então entenda, queridos, traga a oração para o seu dia, traga a oração para a sua fala, e em nome de Jesus rompa com a reclamação e se pactue com a adoração, e você vai ver o cenário mudando na tua história. Porque mais uma vez eu reafirmo, não é falta de força e de energia, mas é falta de foco, de você investir a sua energia e a sua força no que é correto. Deus chama Neemias para chorar pelo povo, para orar pelo povo e para mudar radicalmente a história daquele povo. E que eu e você possamos fazer como Neemias. Diz a palavra em Neemias 1:10: e eis que são os teus servos, o teu povo, tu os resgatastes com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste povo e à oração dos servos que têm prazer em teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido. Conceda benevolência a este homem nesta época. Diz Neemias, ele era copeiro do rei. O Senhor está esperando que você se levante em oração e não mais fique pela margem da vida reclamando e murmurando. Porque você precisa entender que quando Deus permite as nossas ruínas, Ele já tem preparado um capítulo de restauração para cada um de nós, queridos. Quando Deus permite que as ruínas cheguem, quando Deus permite que as notícias ruins batam a nossa porta, quando Deus permite que a adversidade chegue, Ele já tem preparado um tempo de restauração, um tempo de cuidado, um tempo de amor para as nossas vidas, porque Ele é Deus, Ele continua sendo Deus e Ele continua cuidando de cada um de nós, queridos. E eu quero destacar 3 pontos com você, de que Neemias me mostra, para que você transforme das suas ruínas agora. E o ponto básico, que esse que eu já mostrei, é a oração. Mas eu quero destacar 3 pontos na vida dele agora, que vai te levar desta transformação, da ruína para a glória. E o primeiro dele é: no meio das adversidades, foque nas evidências de Deus na sua história. Neemias 1:10 diz: eis que são teus servos, o teu povo, tu os resgatastes com teu grande poder
e com o teu braço forte. Neemias começa girando para Jesus e falando: olha, Senhor, esse povo é teu povo, esse povo o Senhor já marcou ele, esse povo o Senhor já fez grandes coisas, esse povo o Senhor já tratou com eles de uma forma muito linda. O Senhor já fez. Ei, querido, entenda uma coisa: Deus já deixou evidências claras da bondade, do amor dele e do poder dele e das intenções dele em abençoar a tua vida e tratar com a tua história. Deus já fez isso. Deus já fez isso. E entenda uma coisa: Deus não criou a dor que você está vivendo, mas Deus tem um propósito para ela. Deus não criou a dor, mas Deus tem um propósito para ela. E eu preciso te lembrar do texto de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 21, que diz: todavia lembro-me do que pode me dar esperança. Ou, em outras traduções, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E qual é a minha esperança principal? A minha esperança principal é que, graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grandes são a sua fidelidade. E eu digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, e portanto nele eu esperarei. Com que você está alimentando a sua alma? Com a dúvida? Com a incerteza, com a adversidade? Mas para lembrar e para pensar no quanto Deus já fez por você. Talvez você não esteja lembrando, mas muitas coisas que você está vivendo hoje foram alvos de oração que você fez um dia, mas talvez você esteja angustiado porque aquilo que você deseja você ainda não recebeu. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Jesus já curou uma vez, vai curar de novo. Jesus já restaurou uma vez, vai restaurar novamente. Jesus já mudou o quadro uma vez, vai mudar de novo, queridos. Feche seus olhos. Feche seus olhos por um tempinho. E eu gostaria que nesse momento você pensasse agora: aonde estão as digitais de Deus na sua vida? Feche seus olhos. Independente se você já é daqui ou não, independente se você crê nisso ou não, independente disso, feche só seus olhos e só medite no que Deus já fez na tua vida. Aonde estão as digitais de Deus na sua vida? Aonde você consegue ver a bondade do Senhor? Eu quero que você pense nisso. Sabe por quê? Porque o seu coração está aflito e você talvez esteja esquecendo que o mesmo Senhor que agiu no passado é Ele que vai agir novamente. Pense nisso agora. Pense quando a situação estava adversa e você orou e Jesus mudou a história. Pense naquele dia que ninguém estava te vendo e que Jesus enviou alguém para falar contigo. Pense quando Jesus interviu na tua história, mudando radicalmente o teu viver. Pense hoje aonde você está e aonde o Senhor está te trazendo. Talvez o seu coração esteja em angústia, mas lembre-se do que o Senhor fez e Ele continua fazendo, porque Ele é Deus. E se você puder, já diga uma palavra de gratidão a Ele, porque Ele é digno disso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Olhe para cá. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Da ruína à glória. Foque, literalmente, no que Deus já fez na sua história. Deus já fez coisas grandes, queridos. Deus já fez coisas grandes. E Ele vai continuar fazendo. Segunda coisa que você precisa entender para você transformar as suas ruínas em glória: faça de Deus a sua única fonte de prazer. Neemias 1:11 diz:
Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste povo, deste teu servo, e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Que tem prazer em temer o teu nome. Entenda uma coisa, nós somos uma geração que nós temos muitas coisas. Eu falava isso há 3, 4 semanas atrás aqui. Nós somos uma geração muito rica. Nós somos uma geração que encontramos prazeres em muitas coisas. Talvez encontramos prazeres na nossa profissão, talvez encontramos prazeres nos braços de alguém, talvez encontramos prazeres nos filhos, nos amigos, nos projetos, no dinheiro, nos recursos. Talvez nós encontramos prazer em tudo isso, e por vezes Deus tem sido mais uma fonte de talvez prazer que nós temos na nossa semana, no nosso mês, na nossa vida. Querido, preste atenção numa coisa, Deus não é mais uma fonte de prazer. Deus, Ele é a única fonte de prazer que eu e você temos. Você precisa entender isso, sabe por quê? Porque não há conquista que seja capaz de trazer para nós o senso de realização que Deus traz. Conquistas financeiras, casas, carros, dinheiro, sexo, amores, nada disso é capaz, queridos, entenda, nada disso é capaz. O emprego se vai, o dinheiro acaba, as estações mudam, a felicidade chega no final, a beleza jovial termina, com exceção de mim, que permanece para sempre. Vocês gostam, né? Isso tudo passa, queridos. Você precisa entender que a própria vida cessa. Queridos, se dinheiro desse satisfação, você não veria bilionários se matando. Se carreira, sucesso, fama fizesse tanta diferença assim, você não veria aí por vezes artistas e famosos se suicidando, perdendo a vida, depressivo. Eu não sei vocês, mas lá no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, lá no Rio de Janeiro tem o que eles chamam de retiro dos artistas. É um local onde os artistas que brilharam no auge durante muito tempo, tiveram muita fama, hoje estão no final da sua vida nesse local. E por vezes nós vemos matérias de muitos que estão lá, talvez largados, esquecidos e deixados pela sua família. Talvez você esteja buscando prazer no desejo de ter, no desejo de possuir, no desejo de viver todas essas coisas. Talvez você esteja correndo atrás dos ventos que passam, porque tudo isso muda, mas entenda, Ele não muda, Ele continua sendo Deus, e como diz Hebreus, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e nada do que você faça muda o amor dEle por você, porque Ele te ama, ao ponto de morrer na cruz por você, para mudar a sua história. As coisas passam, mas o apóstolo Tiago vai me dizer que nele não há variação e nem sombra de mudanças. O que você procura não é alegria, o que você procura é Deus, é dele que você precisa. O seu prazer precisa nele, o seu prazer precisa ser nele. Bem-aventurado aqueles que amam o Senhor, feliz será. Bem-aventurado aqueles que meditam na lei do Senhor e nela encontram prazer de dia e de noite. Bem-aventurados são esses, queridos. Eu gosto do Salmo de número 91. E eu falava hoje pela manhã, tem alguns crentes que abrem o Salmo 91 na sua casa e deixam lá aberto, achando que
que o Salmo 91 vai dar poder a eles de se livrar dos problemas. E é. E o cara abre no Salmo 91, bota em cima da TV e aí embaixo na TV ele coloca numa novela. Liberta ele, Jesus. A mesma TV que está sustentando o Salmo 91 é a TV que o cara está usando para ver o jogo do Vasco. Ô Jesus, liberta ele. Senhor. Como pode, Jesus? Isso é quase um sacrilégio. Mas o cara abre lá o Salmo 91, esperando. Irmãos, e eu gosto porque há muitas promessas ali. Há promessas lindas no Salmo 91, mas entenda, ei, olha só. O que eu amo no Salmo 91 é o último versículo que diz assim: pois que então encarecidamente me amou, diz Jesus, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Ou algumas versões talvez mais poéticas diz, porque com laços de amor essa pessoa me cercou. É o Senhor falando, queridos, porque você encontrou o prazer, o coração, o amor no Senhor. Ei, meu amado, nós não estamos preocupados com a promessa, nós não estamos preocupados com o que Jesus pode fazer por nós, nós estamos apaixonados por Ele, porque nós encontramos o nosso prazer nele. O que vale no Salmo não é as promessas do Salmo, mas a promessa de uma vida que encontrou o prazer de Jesus. Abacuque, se você começar lendo o Salmo, o livro de Abacuque, do profeta Abacuque, você vai ver que ele começa lamentando sobre a situação de Israel, mas ele termina dizendo, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a uva não produza, mesmo que as videiras não produzam uva, mesmo que fale a safra da azeitona, mesmo que o gado morra no campo, mesmo que tudo isso aconteça, eu ainda me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ei, queridão, eu não sei se você começou murmurando, mas eu preciso te dizer, mude a tua história. Hoje é dia de você mudar a chave, termine adorando ao Senhor, porque a adoração não apenas atrai o favor de Deus, mas ela te eleva acima das circunstâncias que você está vivendo, queridão. E como diz Dr. Russell Sheldon, nós temos uma verdadeira esperança cristã, não como uma fuga da realidade, mas é uma confiança no agir do soberano Deus, mesmo em meio a todo o caos, queridos. Ele continua sendo Deus e Ele continua cuidando de nós. E terceiro e último ponto, se você quer transformar as suas ruínas em glória, declare o que você deseja em Deus. Declare o que você deseja em Deus. Faze que hoje, eis que teu servo seja bem sucedido, concedendo-me benevolências deste homem. Presta atenção numa coisa. O que você quer para a tua vida? O que você quer para o seu viver? Eu falei agora há pouco, talvez você esteja reclamando, murmurando, lamentando. Talvez você não esteja fazendo parceria com o que Deus tem para a tua vida. Mas Neemias me mostra que em todo tempo ele declara o que ele quer. Senhor, que a tua boa mão seja favorável. Senhor, que o Senhor opere em meu favor. Senhor, que o Senhor mude o quadro da minha história. Entenda uma coisa, queridos. Quando nós declaramos por meio da nossa fé, nós apressamos o nosso destino profético. Você precisa declarar o que você tem, porque aquilo que você declara, você possui. Repare, pense comigo. Pessoas que você vê que reclamam todo o tempo de doença. Escute. Pessoas que você vê que reclama todo o tempo de doença. Normalmente, essa pessoa possui todas aquelas doenças que ela reclama. Pessoas que a sua fala é uma fala de medo.
Normalmente são pessoas que não conseguem avançar porque elas estão travadas pelo medo. Você já observou e já parou para pensar que constantemente aquelas pessoas que falam de escassez e dizem de escassez e declaram sobre escassez, elas estão vivendo num tempo de escassez? Ei, querido, você precisa entender que você nunca vai realizar além da confissão que você está dizendo. Você nunca vai realizar além da confissão que você está declarando. A sua fé não vai ultrapassar os limites dos seus lábios. Porque a fé vem pelo ouvir, queridos. A fé vem pelo ouvir, diz a palavra. E você precisa ouvir o quê? As palavras de Deus. Mas por vezes as palavras que você está falando são palavras de derrota. São palavras que depõem contra Deus, são palavras de murmuração, são palavras de reclamação. A sua fé nunca vai ultrapassar o limite dos seus lábios. Você vai viver o nível da confissão que você tem. Se você anda dizendo, eu sei que meu Redentor vive, e eu sei que pela minha causa Ele há de se levantar, eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sei que pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque você nunca vai viver além da confissão que você declara. O que a sua boca tem declarado? O que a sua boca tem declarado? A sua fé acompanha a sua confissão. O que você tem declarado na sua casa? Você ergue um altar ao Senhor em oração, mas o derruba quando você pronuncia palavras de derrota na sua casa. Você ergue um altar dizendo, Jesus, a minha casa vai te servir. Mas aí você abre a sua boca e declara dentro da sua casa, nessa desgraça ninguém faz nada. Você ergue um altar de adoração ao Senhor no domingo, mas na segunda-feira confessa a derrota, lamentando. Queridos, nós não estamos aqui fazendo confissão positiva, negando a realidade, não, mas nós cremos que toda a realidade há de se curvar diante do poder do Todo-Poderoso. Porque como diz Joel 3,10, forjai as espadas em vossas enxadas e as lanças das vossas foices, mas diga ao fraco, eu sou forte. Tem uns crentes que parecem galinha da Angola, irmãos. Tô fraco, e tô fraco, e tô fraco, e tô fraco, e tô fraco. E fica nessa lamento. Tem pessoas que você não pode dar senha, irmãos. Tem pessoas que você chega para ela e pergunta, tá tudo bem? Meu Deus, irmãos. Santo Deus de misericórdia. 2 Coríntios 4,13 vai te dizer, tendo porém o mesmo espírito de fé, que como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso nós falamos, nós cremos, por isso nós declaramos a palavra, nós cremos e por isso nós anunciamos um ano de aceitação, um ano de salvação. Nós cremos e por isso que nós dizemos que a cura chegará sobre a nossa casa. Nós cremos e por isso que nós proclamamos que a libertação chegará na nossa família. Nós cremos e por isso nós dizemos que o Senhor fará milagre no meio de nós. Nós cremos. E por isso que quando alguém chega diante de nós e diz é impossível, nós olhamos e falamos como Jesus disse em Lucas 18:27, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Nós não fazemos parceria com a dúvida, nós não fazemos parceria com as palavras de inferno, mas nós fazemos aliança com as palavras de promessa. Nós fazemos aliança com as palavras de promessa. Você precisa entender que você tem que focar na promessa e não na situação que você está vivendo. Você precisa declarar palavras que mudam a atmosfera que você está vivendo. E creia que há poder no nome de Jesus. E creia que há poder no nome de Jesus. Talvez assim como Neemias,
Hoje você está se vendo em meio a um momento de caos, sendo um simples copeiro do rei. Mas o que te parece pouco, Deus vai pegar deste pouco e vai transformar no extraordinário, porque Ele é poderoso para realizar isso, queridos. Neemias sai de copeiro do rei para governador. Neemias sai de um simples copeiro do rei para se tornar um governador. Ei, meu amado, eu não sei, querido, se você está achando isso fácil ou difícil, mas como diz o pastor Marcos Lucado, Deus nunca disse que a nossa jornada seria fácil, mas Ele disse sim, que a nossa jornada valeria a pena. Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a jornada valeria a pena. Deus nunca disse que você estaria sozinho, pelo contrário, Ele nos deu uma promessa, o Emanuel, o Deus conosco todos os dias, porque Ele mesmo diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Alinhe hoje as suas palavras novamente, e não profira mais palavras de derrota, mas alinhe a sua palavra no céu. Porque aí a sua história vai terminar como a história de Israel, das ruínas à glória, e terminando com eles tendo um momento de grande sacrifício e de alegria, conforme o texto que nós lemos nesse início. As mesmas mãos que recolheram as pedras das ruínas foram as mãos que levantaram altares de louvor ao Todo-Poderoso, porque Deus, Ele é especialista em transformar o pranto em celebração, a vergonha em glória, a humilhação em dupla honra. Ele é poderoso para realizar isso, queridos. Então hoje, saia daqui hoje entendendo que de ruínas à glória, o que começou em lágrimas, termina em cânticos. Não termina quando você conquista, termina quando você adora, termina quando você reconhece que tudo veio dele e tudo retorna para ele, porque a ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Se prepare para viver um novo tempo, se prepare para Deus transformar a tua história, porque das ruínas à glória há um passo de adoração e de fé. Basta você crer e colocar isso em prática em nome de Jesus. Fiquemos de pé em nome de Jesus.